Eu sou a ressurreição da vida. A morte é uma grande inimiga da humanidade. Muitos têm medo dela, não gostam de pronunciar seu nome, principalmente quando relacionam as pessoas que amam. Por isso, ao falar dela, é comum utilizar algumas expressões que tentam amenizar ou enfraquecer esta palavra. Por exemplo, alguns podem dizer que fulano, que alguém descansou. Então traz a ideia de alguém que morreu. Alguém partiu. Outro pode dizer, obrigado, partiu dessa para melhor, ou foi para a glória, veio a faltar, adormeceu, é um termo também usado na Bíblia, e foi morar com o papai do céu. Então todas essas tentativas são tentativas de amenizar a morte, a palavra morte, é esse nome que causa tanto medo. A ciência tem se desenvolvido e descoberto muitas maneiras de levar uma vida mais saudável. E com o fim, com ela, a promessa de uma vida mais longa. Mas não tem jeito. No fim, a morte continua vencendo. Então somos tão frágeis. Por exemplo, um pequeno vírus pode nos afetar e levar à morte. Um pequeno animal, uma serpente venenosa pode nos picar e nós morrermos. Uma bactéria, um acidente tolo, uma queda, por exemplo, pode também levar alguém à morte. A falta de oxigênio. Por muitos minutos são suficientes, ou por alguns minutos são suficientes para encerrar os nossos dias. Sendo assim, o conceito de que a morte é invencível tem se perpetuado na história e no inconsciente das pessoas. Talvez por isso o medo que as pessoas têm dela. Contudo, Jesus contrariou completamente essa ideia. E antes de provar que a morte estava com seus dias contados a partir da sua própria ressurreição, ele deu uma pequena demonstração do seu poder ao ressuscitar 3 pessoas. Por exemplo, ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho de uma viúva de Naim e Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Então foi justamente na ocasião da ressurreição de Lázaro que Jesus fez essa maravilhosa declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres isso? João 11, capítulo 11, verso 25 e 26. Então Jesus mesmo, ele venceu a morte para que eu e você possamos gozar da vida eterna. O propósito dessa mensagem de hoje é abrir os nossos olhos e a nossa mente para uma realidade declarada na Bíblia, lá em Romanos 5,12, onde diz que todo homem está morto nos seus pecados. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso, ele deu uma ordem ao homem que não comesse de um fruto que estava no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus afirmou que se um dia desse fruto eles comessem, certamente eles morreriam. Eles comeram do fruto e aparentemente não morreram, porque a morte que eles esperavam era a morte física, mas a morte que Deus falava era a morte espiritual. A palavra morte, ela tem a ideia no original de separação. Por exemplo, quando alguém morre, há uma separação do corpo que volta ao pó, de onde veio, e a alma que volta a Deus. Então há essa separação do corpo e da alma. Então quando Deus disse que o homem, quando ele peca,
ele havia morrido é um aspecto espiritual, é uma visão espiritual, de que o pecado nos separa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Todos os dias Deus vinha falar com Adão e Eva no paraíso, mas no dia que eles pecaram, Deus então separou-se dele, expulsando eles do jardim, e eles não tendo mais aquele contato livre que eles tinham com Deus. Então, desta forma, o que em Romanos está sendo dito aqui é que através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo, e por esse pecado também veio a morte, que é a morte espiritual, a separação eterna, ou a separação do homem com Deus. Mas também por meio de um só homem justo, que não cometeu pecado algum, veio a vida, e esse homem justo é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos então vencer a morte, porque Jesus morreu a nossa morte. Ele não tendo cometido pecado algum, a sua vida foi um sacrifício vivo. Ele entregou a sua vida como um sacrifício e então morreu em nosso lugar. Reconheçamos então essa situação para que Cristo nos conceda a vida eterna. Então é necessário que nós reconheçamos que somos pecadores, para que tenhamos então o privilégio de receber do Senhor o poder para vencer a morte. Diante dessa mensagem que nós iremos ouvir esta noite, devemos saber que sem Cristo continuamos mortos e condenados à perdição eterna. Então todo homem precisa de Jesus Cristo, do seu sacrifício remidor. Diante dessa mensagem, nós também precisamos sentir a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e também a vontade de fazer uma reflexão e nos voltarmos a Deus em arrependimento e fé, confessando os nossos pecados e recebendo a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, diante desta introdução, vejamos agora quem ou para quem Jesus é a ressurreição e a vida. Primeiramente, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida para aquele que confia nele. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Jesus Cristo? Nós temos um grande mal, um grande problema, que a nossa fé, a nossa confiança em Deus deve ser plena. Então Jesus se torna a ressurreição e a vida para aquele que confia nele. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 a 17. Lucas 7, do 11 a 17. Lucas 7, do 11 a 17, diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Então sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Façamos mais uma oração, irmãos. Deus Santo, Pai querido, quero mais uma vez, Senhor, chegar na Tua presença, rogando, ó Pai, pela Tua graça e Teu favor sobre nossas vidas. Te peço por esta mensagem que será agora transmitida, abordada de acordo com a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a transmiti-la de forma simples e eficaz, que ela possa
alcançar os corações que necessitam de salvação e que possas nesta noite, ó Pai, Teu Santo Espírito convencê-los do pecado, da justiça e do juízo e assim haja, Senhor, arrependimento e salvação nesta casa. Pois em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então o Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 7, encontramos Jesus Cristo peregrinando no seu ministério e durante a sua peregrinação ele ia em várias cidades pregando o Evangelho. E era comum haver também da parte de Jesus Cristo a operação de alguns milagres. E o intuito então da operação desses milagres era para que o povo pudesse crer na sua palavra. Então os milagres davam respaldo, contextuava o que ele estava dizendo, que vinha da parte de Deus. Logo, aqueles que viam os milagres, eles davam ouvidos ao que Cristo tinha a dizer. Então Jesus usava desta forma para então alcançar o maior número de pessoas possíveis com a palavra de salvação. Então lá no capítulo 7, início do capítulo, encontramos um centurião que aproximou-se de Jesus pedindo que Jesus curasse o seu servo. Naquele momento o texto diz que o centurião, o servo dele, estava quase à morte, à beira da morte. Então, diante dessa situação, ele disse que iria lá curar. Então o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ordena, se tu ordenares que meu servo fique curado, eu creio que ele será curado. Eu confio no Senhor. E naquele momento então, Jesus se admirou da fé daquele homem. Ele disse: olha, eu sou um centurião, eu tenho 100 homens ao meu dispor. Quando eu digo a um faça isso, ele faz. Assim eu sou teu servo, estou aqui para ouvir o que tu manda eu fazer e eu farei. E naquele momento Jesus ordena que o servo seja curado, e no exato momento que Jesus deu essa ordem, o servo ficou curado. Então logo em seguida, Jesus entra nesta nova cidade, em uma outra cidade, e aí nesta outra cidade, ao aproximar-se da cidade, ele vê um enterro saindo. Não era comum, irmãos, um mestre, um sacerdote, um homem de Deus, tocar em alguém morto. Não era comum. Isso fazia com que aquele homem, aquela pessoa, se tornasse impuro. Então ele teria que tomar vários banhos cerimoniais. Mas naquele momento Jesus compadeceu-se de uma mulher viúva que só tinha um filho. E naquele tempo, irmãos, a viuvez era algo muito difícil, porque se não houvesse um familiar que estendesse a mão, aquela mulher poderia passar necessidades e até morrer de fome. E Jesus, vendo aquela causa, compadeceu-se daquela mulher, chegou até ela e disse que daria o filho dela de volta. E eu tenho plena certeza de fé que aquela mulher confiou nas palavras de Jesus. E pela fé que aquela mulher demonstrou, Jesus afirmou e ordenou que aquele jovem levantasse. Lá no versículo 14, finalzinho do versículo, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E imediatamente aquele que estivera morto passou a falar, ressuscitou. Então Jesus, ele nessa primeira passagem aqui, operando milagres, ele curou 2 pessoas, uma que estava à beira da morte e outro que já estava morto. Então ele mostrou o poder dele, o avanço desse poder, o quanto esse poder é abrangente. Então não existe causa impossível para Deus. Às vezes nós nos colocamos em situações e dizemos: para mim não tem mais jeito, Senhor. Salva o meu filho, salva a minha filha, a minha mãe, seja quem for. A gente pede pelas outras pessoas, mas imaginamos que para nós não tem mais jeito. Mas não existe algo que não tenha jeito. E talvez até quando você reconhecer que não tem jeito, é porque você entende que você já fez tudo o possível para mudar e não conseguiu. E aí é o momento de reconhecer que todo o poder vem de quem? Do Senhor. E o poder criativo do Senhor é a matéria que Ele usa para criar, é a partir do nada. Lembra quando Ele criou o universo? Havia o quê? Apenas treva
trevas, não havia nada. Deus disse: haja luz e houve luz, e aí fez separação de água e terra, e aí as coisas foram sendo criadas. Não havia nada. Então eu preciso entender, como um pecador, eu não posso fazer nada que me garanta a salvação. Então a minha salvação, a minha vida genuína, verdadeira, eterna, ela virá a partir do momento que eu reconheço que eu não sou nada e que eu preciso de Deus. Aquela mulher estava vulnerável, estava perdendo tudo o que tinha, seu único filho, mas naquele momento, algo ainda no fundo do seu coração restava: a confiança, a fé em Deus. E esta confiança, esta fé no Senhor, fez com que ela cresce, e o Senhor assim trouxe de volta o seu filho que estava morto, então reviveu. No Salmo 37, verso 5, se você puder, abra aí, por favor. Salmo 37, 5. Diz assim então a palavra de Deus. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É interessante porque Deus nos dá entendimento para que possamos perceber que sem Ele nada podemos fazer, e devemos então confiar no Senhor de uma forma plena, sem duvidar, colocando os dois pés à frente, não é só um pé à frente. Quando a gente está desconfiado, a gente bota um pé à frente e outro atrás, mas o Senhor manda que a gente avance diante dele, com os dois pés, confiantes, porque essa entrega que nós devemos fazer é a entrega da nossa vida. Quando o texto aqui se refere: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, o teu ser, o teu caminhar, os propósitos da tua vida, o que tu queres fazer nesta vida, entrega a Deus. Deixa que Deus trilhe os teus passos, Deus venha guiar com a sua mão poderosa e nos livrando de todo mal. Isso nos traz uma relação muito próxima também com aquela passagem que a gente falou no domingo passado, sobre a passagem do deserto, aquela passagem que era para durar 40 dias e durou 40 anos. E ali nós vemos a mão de Deus operando a partir da condução do povo. Durante o dia havia uma nuvem que cobriu o povo, para que o sol escaldante do deserto não consumisse aquele povo. E durante a noite uma coluna de fogo se erguia, e aí trazia também proteção àquele povo, iluminava aquele povo, afastava os animais peçonhentos, e aqui o povo estava protegido. Aquele povo estava caminhando no caminho de Deus, o caminho que Deus estava conduzindo eles. E essa entrega que o texto aqui no livro de Salmos, capítulo 37, verso 5 nos diz, essa é a ideia, é de nós seguirmos justamente, claramente, o caminho que Deus está nos traçando. E esse caminho é o próprio Jesus. Ele se apresenta num outro eu sou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao céu, se não for por Ele, por Jesus Cristo. Então é essa entrega que nós devemos fazer: deixar o caminho do pecado e passar a seguir o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então entrega esse caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Que mais é esse? Tudo mais que pertence à tua vida, não mais pertence a ti, mas sim ao Senhor, e Ele te concederá aquilo que lhe for cabível, aquilo que é da vontade dEle. Então, na estrada dessa vida, confiamos em muitas pessoas, as quais nos decepcionam e nos abandonam, mas Jesus sempre cumpre a sua palavra. Ele estará sempre pronto a nos ajudar, por isso vale a pena nele confiar. Vale a pena confiar no Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Ele fez uma promessa ao seu povo que estaria conosco
até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele anda conosco, Ele estará sempre conosco, nada vai fugir ao seu olhar, Ele estará sempre nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Mesmo quando coisas ruins acontecem na nossa vida, isso acontece para o nosso bem, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante como algumas situações que nós enfrentamos na vida, a priori nós nos incomoda, achamos que eu não mereço isso, Senhor, por que que isso aconteceu? E lá na frente você vai ver o mover de Deus, o porquê Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, para você estar aonde você está, ou para Deus te colocar em uma posição melhor. Nós somos muito acomodados, a gente se acostuma com muito pouco, mas Deus sempre tem o melhor para nós, e às vezes Ele precisa nos tirar do conforto, para que a gente alcance algo melhor. Então sempre Deus tem o melhor para os seus. Hebreus capítulo 13, verso 5, encontramos então uma promessa que Deus fez lá a Moisés, depois repetiu essa promessa a Josué, e agora no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 13, Ele reforça esta promessa à sua igreja, ao seu povo. E aí Hebreus 13, 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, não se apegue às coisas desse mundo não, contentai-vos com as coisas que tendes, esteja contente com aquilo que Deus tem te dado, porque Ele tem dito, quem tem dito? Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Oh, meu irmão, que promessa maravilhosa, você crê nisso? Você recebe essa promessa em nome de Jesus? Amém. Irmãos, é muito interessante como é importante nós confiarmos na palavra de Deus, porque as promessas de Deus, elas se aplicam a nós a partir do momento que nós cremos. Eu creio que essa promessa é para nós, é para a sua igreja, é para o seu povo. Ele fez essa promessa lá para Moisés, um homem que tinha que atravessar um deserto com 8.000 pessoas. Imagina só. Depois Deus refaz essa promessa a Josué, dizendo: Josué, não teme, a partir de agora é você que vai assumir esse compromisso, de conduzir esse povo à terra prometida, de ensiná-los a verdade de Deus. E Josué, ouvindo estas palavras, que o Senhor estaria com ele todos os dias, que o Senhor não deixaria nada faltar e jamais abandonaria Josué, sabe o que foi que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei vós, pois, a quem servirás, se aos deuses ao quem serviram os vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitaram, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só tem coragem de dizer isso quem confia no Senhor, porque servir a Deus é confiar, é saber que Ele está com as suas mãos poderosas, cuidando grandiosamente de cada um de nós. Mas encontramos aqui também um segundo momento em que Jesus também faz um segundo milagre da ressurreição. E entendemos então que Jesus é a ressurreição e a vida para aquele que confia, mas também Ele é a ressurreição e a vida para aquele que o busca. Lá em Lucas 8, 49. Abra aí sua Bíblia, em Lucas 8, 49. Jesus é a ressurreição e a vida para quem o busca. Oito, 49, a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina.
E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, riram de Jesus, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, tomando a menina, disse em voz alta: menina, levanta-te. Aí voltou-lhe o espírito à menina, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esse segundo momento, esse segundo milagre, essa segunda ressurreição aqui, ou a ressuscitação, que Jesus Cristo fez, na verdade é uma ressuscitação, porque depois essas pessoas voltaram a morrer, mas Jesus deu uma prova do que seria a ressurreição eterna. É muito bom a gente ter uma garantia, ter uma segurança. Por exemplo, em jogos de videogame, você está lá, você ganha 3 vidas numa partida, aí você perde a primeira vida, mas eu ainda tenho 2, aí você às vezes é afoito, vai além do que você deve fazer, até que você então perde todas as vidas. Só que lá você tem o reset, aperta o botão reset, começa o jogo novamente. Infelizmente a nossa vida não é assim, nós só temos uma vida, então temos que entender que precisamos acertar. No jogo da vida não tem segunda chance, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e nessas oportunidades termos então uma vida transformada, renovada. Aqui então nesse texto encontramos um homem, Jairo, um servo do Senhor, veio até o Senhor e rogou, pediu, ele buscou o Senhor, ele sabia que a filha estava morta, na verdade ele foi em busca, ela estava enferma, ele foi em busca da cura dessa menina, e enquanto lá ele estava, a menina morreu, e aí veio alguém e avisou. Ele ainda estava falando com Jesus, quando veio uma pessoa, verso 49, da casa do chefe da até a sua casa, para que trouxesse cura à sua filha. E enquanto isso, alguém quis barrar. Não, para, rapaz, não incomoda Jesus. Na nossa carreira da fé, não é muito diferente. Muitas pessoas vão querer nos barrar de buscar o Senhor. Está indo para a igreja para quê, pai? Todo domingo ir para a igreja para quê? Rapaz, Deus está vendo em todo lugar, tu ora aqui em casa, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, nunca será. Nós estamos em comunhão, aqui é um corpo reunido. O poder de Deus é visto, o poder de Deus ele é transmitido através dessa comunhão. Lembra quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos? Eles estavam reunidos, eles estavam em comunhão. É necessário que nós estejamos em comunhão para que Deus possa nos usar grandemente. E com o poder recebido do Senhor, nós teremos força para expandir o reino de Deus. Mas, no entanto, é necessário que fortalecemos a nossa fé nesta comunhão. Este homem, então, buscava essa comunhão com o Senhor. Buscava o Senhor intensamente. Buscava o Senhor enquanto havia a oportunidade. Mas quando a filha morre, Jesus percebe que aquele homem caiu o seu semblante. Mas, no entanto, Jesus então coloca em seu coração a esperança, a fé. E disse ele, Jesus Cristo, àquele homem, mas ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Então a fé, o crer, o obedecer, é uma característica que deve ser muito forte na vida do cristão. Aquele que se diz cristão deve ser uma pessoa de garra, de fé, de perseverança, que não desiste no primeiro obstáculo. Eu lembro muito essa ideia de não desistir, por exemplo, quando eu comecei na minha adolescência, na área de vendas, e aí me botaram para vender vela,
em Fortaleza, a capital. Imagina, vender vela numa cidade já toda iluminada. Ninguém quer comprar vela, rapaz. E aí, não, você tem que vender vela, a única coisa que tem para vender é vela. Mas como é que eu vou vender vela em Fortaleza? Rodei uma semana toda, não vendi nada. E aí uma pessoa mais experiente chegou para mim e disse: rapaz, tu não vende a vela, tu vende a tua conversa. Tu tem que botar fé nas pessoas que elas vão precisar dessa vela. Você disse que passou no jornal que vai ter um apagão em Fortaleza, e quem não tiver vela vai ficar no escuro. A pessoa tem que aproveitar essa oportunidade. Passou no Fantástico, que era para ter mais credibilidade, né? Isso é verdade, é assim mesmo, vai lá. E aí eu saí para vender a vela. E aí, pela minha sorte, rapaz, eu falei que essa pessoa precisava comprar a vela, porque se faltasse energia, como é que ele ia ficar, né? Nós temos energia, mas podia faltar a qualquer momento. Esse me deu aí só um pacotinho, só para lhe ajudar. O rapaz teve tanta pena de mim, que eu quase chorava para ele comprar um pacote de vela. Aí eu sei que houve um acidente na esquina, próximo daquele comércio, e teve um apagão naquele bairro. Acertou justamente o poste que segurava o transformador. Ficou o bairro quase todo assim apagado. Na outra semana, eu passando de novo naquele mesmo ponto, o cara: rapaz, não é que tu estava certo, me faltou energia aqui, todo mundo correu para comprar vela, eu não tenho mais uma vela que eu comprei de ti, traz uma caixa agora. E aí, olha aí, deu certo a conversa, né? Então eu precisei lançar fé no coração daquele homem. Às vezes, irmãos, na vida a gente precisa ter fé, confiança, para poder buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, viver uma vida realmente de santidade, porque muitos são os atrativos desse mundo, muitas são as coisas que querem nos desviar da verdade, da presença do Senhor. E é importante que nós tenhamos uma fé alicerçada, que nada venha nos abalar, nada tire a nossa motivação, seja ela qual for, mas no sentido sempre positivo, no sentido de glorificar o Senhor. Então que nós possamos assim buscá-lo, como em Isaías nos é anunciado, em Isaías 55:6. Isaías 55:6. Eu tenho certeza que vocês sabem esse versículo decorado, não sabe não? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Sabe o que é que esse versículo fala ao nosso coração, irmãos? Que a gente deve buscar a Deus quando? É só quando falta energia? Que a gente vai atrás de comprar uma vela no supermercado? É para a gente ter uma vela em casa, né? Você não comprou, tem uma caixa lá em casa. Brincadeira, irmão. Mas a gente precisa então estar preparado, preparado para esse encontro com Deus a qualquer momento. Saiba disso. Quem é que garante que nós estamos vivos amanhã? Quem é que garante? Quem é que pode dizer com certeza amanhã eu estou vivo? Tem alguém aqui que pode dar essa garantia? Ninguém. Porque a vida pertence ao Senhor, Ele dá e Ele tira na hora que Ele quiser. Mas eu preciso estar preparado para que quando esse dia chegar, eu já tenha buscado o Senhor, já estou preparado para esse encontro da eternidade. Então, muitas são as vezes que nós nos preparamos, por exemplo, para viajar, nos preparamos para o trabalho, nos preparamos para o casamento, nos preparamos para ir para a escola. Fazemos todos os tipos de preparativos na vida, mas esquecemos de um preparativo fundamental, que é o preparativo para a partida. Quando a gente sair daqui, como será? O que vem depois da morte? Você está preparado para isso? A vida aqui é passageira, mas a vida que o Senhor promete, futura, ela é eterna. Seja ela eterna com Deus, ou seja ela eterna sem Deus. Então a escolha está em suas mãos. Nós temos então um chamado do Senhor e precisamos responder a esse chamado. Se Deus te chama a um compromisso, a uma vida nova, a entregar a sua vida ao Senhor e confiar, é necessário que eu busque. Senhor, eu quero realmente essa vida, eu quero realmente viver esta vida. Eu não quero apenas ser alguém que ouviu falar que existia uma vida nova, mas que eu não dei muita importância.
Achei que era muito cedo, era muito novo, eu não ia precisar tão cedo. Mas nós não sabemos, como eu já havia afirmado, o dia de amanhã. Por isso o texto diz: busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque depois que nós morrermos, partirmos dessa vida, não tem mais como mudar o destino. Não tem como mudar a trajetória da nossa vida. Nós temos então que tomar essa decisão enquanto é tempo. Obrigado, meu filho. Cada copo d'água, eu disse para ele, é 1 hora de pregação. Então é o segundo copo, é mais 1 hora que eu vou pregar para vocês hoje. Brincadeira, irmãos. Vamos lá, continuando. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então clame, grite, busque o Senhor com intensidade. É nessa proporção que Ele quer que ser buscado. Nossa busca pela autossatisfação, a nossa própria autossatisfação, nos atrapalha a enxergar muitas vezes os valores eternos que estão em Jesus Cristo. Mas quando nós conseguimos enxergar Jesus, temos então dele todo o amparo e proteção. Então deixa de estar olhando para essa terra, buscando tesouros desta terra. A gente precisa buscar em primeiro lugar é Deus, o seu reino, como é dito lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscarmos Deus em primeiro lugar, as demais coisas, tudo o que nós precisamos, Ele está prometendo que Ele nos acrescentará. É Deus que derramará sobre nós as suas bênçãos, quando o colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Então dê o primeiro lugar da sua vida para Deus, e Deus te dará um lugar de primeira, um lugar especial. E por último, Jesus também é a ressurreição e a vida para aquele que o espera. Jesus é a ressurreição e a vida para o que confia, para o que busca e para o que o espera. E aí lá em João 11, 17 a 27. Esse é o texto principal, né? Aquele texto que nós lemos no início, na introdução, versículo do texto, que fala então sobre a morte de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, alguém que se converteu, aceitou a Cristo bem no início do ministério de Jesus, juntamente com suas irmãs Maria e Marta, e ele apoiou muito o ministério de Jesus Cristo, mas ele veio a ficar enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus, buscaram o Senhor, confiaram na palavra de Deus, e aí então receberam esta esperança, que é dita aqui do verso 17 a 27. Lucas 11, 17 a 27. E sabendo que ele... Perdão, irmãos. É João. Aí não ia dar certo, né? João 11, 17 a 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro na sepultura. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou então Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. E tendo crido eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tinha de vir ao mundo. Então aqui, até esse momento, até essa passagem, encontramos Jesus chegando até a cidade de Lázaro, e ele estava em outra cidade quando foi avisado que Lázaro estava enfermo. Jesus demorou um pouco, propositalmente. A intenção realmente era para mostrar o poder de Deus, o poder que estava nele, e tudo aquilo ocorreu para a glória do Senhor, para que Deus fosse glorificado. Então Jesus poderia ter ido imediatamente? Poderia ter curado Lázaro antes da morte? Poderia, mas o mover de Deus, trazendo a Lázaro à vida novamente, trouxe um impacto muito maior, e certamente a influência desse impacto trouxe salvação a muito mais pessoas. Então encontramos aqui Jesus tendo esta oportunidade de transmitir a verdade, de anunciar a salvação, mas também de provar e ensinar aos homens a esperança da vida eterna. É necessário, irmãos, nós termos essa esperança viva em nossos corações, mesmo quando a vida neste mundo não está indo muito bem. Pai, não está dando nada certo para mim. Entenda que aqui é um momento, isso não é a tua vida toda, é uma parte da história que Deus ainda está escrevendo. Entenda que Deus tem toda a providência para você. O problema é que o homem às vezes se desespera e acha que a história acabou para ele, quando as coisas não estão indo de acordo como ele imaginava, como ele deseja. Então precisamos entender que a história ela continua, e ela se tornará melhor quando nós esperarmos e confiarmos no Senhor. Então aquilo que está impossível ao homem é completamente possível a Deus. Então muitos são os momentos que a gente se vê em situações, para mim não há mais possibilidade. Aí é a hora de confiar, de buscar e esperar no Senhor. O Senhor então nos dá essa oportunidade de lidar com essas situações difíceis, justamente para provar a nossa fé. Até onde nós confiamos em Deus? É muito fácil ser crente quando tudo está bem. A despensa está cheia, não falta gasolina no carro para chegar na igreja. É muito fácil a gente continuar firme quando as coisas estão indo bem, mas quando as coisas estão indo ruim, quando tudo está dando errado. E aí geralmente o que as pessoas fazem? Ao invés de buscar a Deus, eles vão buscar outros auxílios, outras ajudas, e aquilo é passageiro, aquilo é mínimo. E o que Deus tem a nos oferecer é eterno, não tem fim, é coisa maravilhosa, incomparável. Então vale a pena sim confiar, vale a pena sim buscar, vale a pena sim esperar. Aqui as irmãs esperaram, já havia se passado 4 dias. É interessante essa passagem. Lázaro já havia morrido, já estava sepultado há 4 dias. Diz o texto que ele já cheirava mal. E quando Jesus então chega à porta do sepulcro, manda que tire a pedra, e ele lá de fora, ele grita: Lázaro, vem para fora. E imediatamente Lázaro surge à porta daquele sepulcro, envolto em panos, que era o costume da época. Quando alguém morria, era tipo embalsamava, colocava alguns incensos, algumas ervas, enrolava panos sobre aquela pessoa. Então era o costume da época. E Lázaro lá sai, ele todo enrolado, todo enfaixado de dentro daquele sepulcro. E o que é que Jesus manda que se faça com ele? Tira as faixas, desenrola esse homem. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo para alguns de vocês aqui: desenrola, sai dessa vida de pecados. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como aquele homem morto. Recebemos já a vida,
mas nos colocamos em uma situação envolta em pecados, estamos impedidos de caminhar, e a vida, para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir o Senhor, precisa estar completamente desimpedida. Não podemos estar presos, envoltos a pecado, a coisas fédidas. Precisamos sim estar livres, completamente limpos, purificados, e assim estaremos prontos a seguir ao Senhor. E Jesus ordena que ali se fizesse isso, retirasse aquele homem daquele manto podre, para que ele pudesse então viver essa vida nova. E Deus fez a mesma coisa com cada um de vocês que confessou o nome de Jesus. Ele te livrou do lamaçal de pecados, te colocou os pés sobre uma rocha e disse: agora anda, agora seja um servo de Deus, agora viva como um exemplo, seja luz. Mas vez por outra nós queremos nos enrolar novamente com aqueles panos fedidos. Deixe isso para lá. As coisas do passado precisam ser esquecidas, precisam ser deixadas de lado. Prossigamos adiante, avante, em direção ao alvo que é Cristo Jesus, para que assim possamos viver uma vida verdadeiramente firme na esperança de uma vida eterna. Salmo 40, verso 1 diz assim, Salmo 41: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse texto aqui de Lázaro, quando Jesus chega naquela cidade, vê aquele povo chorando, vê aquele povo em desespero por conta da morte de Lázaro, diz então o texto que Jesus chorou. Mas Jesus não chorou por conta da morte de Lázaro. Pode até ser ele ter sido impactado com a emoção daquele momento, mas a palavra ela é muito clara em afirmar que Jesus chorou pela falta de fé do povo, em não confiar no poder de Deus. E sabe, irmãos, quantas vezes a gente pode hoje ainda estar fazendo Jesus chorar, porque não cremos plenamente no Senhor, não esperamos que Deus resolva. Nós queremos resolver por nossas próprias forças, por nosso próprio critério. Devemos confiar mais em Deus, ter a nossa vida esta esperança de que Deus proverá tudo que nós necessitamos. Esperar está fortemente relacionado àquilo que nos importamos e certamente àquilo que nós amamos. Por exemplo, a mãe espera o filho do ventre durante 9 meses. É algo muito incômodo. Você que é mulher, conduzindo, dirigindo, mostrando, mas ainda assim temos essa esperança. Vai ser uma bênção. O agricultor, ele também espera o resultado do seu plantio. Assim como o pescador espera pegar grandes peixes naquele grande mar. Então, sendo assim, esperar sempre produz, a espera sempre produzirá esperança. A mulher que espera o filho no ventre, ela ganha a esperança de que o filho será uma bênção. O agricultor que espera o resultado do plantio, espera que tem a esperança que virá bons frutos, assim também o pescador. Então, a nossa esperança, irmãos, no Senhor, é que o melhor está por vir. Se não está bom agora, é porque Deus não concluiu ainda a sua história. O melhor está por vir. Espera, Deus está preparando o melhor. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, que ele voltaria para o Pai e enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E ele então iria preparar um lugar. E esse lugar que ele ia preparar era um lugar onde nós iremos habitar com ele. E quando ele preparar esse lugar, ele voltará para que onde agora ele está, nós estejamos juntamente com ele. Lá no Salmo 62, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança. Irmãos, eu não sei onde você tem guardado a tua esperança. Se a tua esperança é no mês que vem, que o salário vai aumentar, se a tua esperança é no 10º que vai cair já a metade agora no meio do ano, se a tua esperança está num casamento, se a tua esperança está num novo emprego, se está... Não sei onde está a tua esperança, mas uma coisa eu te digo: espera no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, ele tem uma esperança justa, porque Deus cumprirá tudo aquilo que Ele promete, e Deus tem prometido grandes bênçãos sobre nossas vidas. Espera o tempo de Deus. O problema é que muitas vezes a gente se apressa. Deus diz que tem uma bênção, mas você troca a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Lembra dos irmãos lá? Ele tinha uma bênção para receber, a bênção da primogenitura. O filho primogênito, ele ganhava metade de tudo que o pai tinha, e a outra metade era dividido para a viúva e os demais filhos. Então o primogênito, ele tinha metade de tudo que o pai, toda a herança que o pai juntou. E um filho então trocou esse direito, essa bênção, por um prato de comida. E às vezes a gente é assim, troca as bênçãos eternas de Deus por um chilitozinho aqui, um lanchinho aqui, um McDonald'szinho aqui do mundo. Não, isso aí é passageiro. O prazer desse mundo é passageiro. Mas às vezes a gente se apega às coisas deste mundo, esquecendo que a vida é eterna, o que Deus tem preparado é eterno. Então é nessa eternidade que deve estar a nossa esperança. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Graças a Deus, nunca faltou o pão de cada dia na minha casa. Quando o dia eu tive medo de faltar, Deus mandou durante a noite, antes que o dia chegasse, porque é assim que Deus faz. Deus supra as nossas necessidades diariamente. Não se desespere, confia, espera, e o mais Ele fará. Concluindo então, muitos de nós já brincaram de uma brincadeira conhecida como morto-vivo. Já brincaram? Morto, senta, vivo, levanta. Essa brincadeira, morto-vivo, morremos e vivemos com um simples movimento de levantar e baixar. Mas a vida real não é assim. De acordo com a Escritura, depois da morte, só há uma realidade, que é o tribunal de Deus. Lá em Hebreus 9:27, diz assim: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então todos nós morreremos uma só vez. Depois disso vem o juízo de Deus. Então não há reencarnação. Você não vai morrer e vai vir de novo. Não é jogo de videogame, você não ganha vida nova. Você não é gato para ter 7 vidas, como diz o ditado. Então, morreu, segue-se o juízo. Em segunda, não há segunda chance. Haverá o julgamento e o critério será: se foi você lavado no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você rejeitou o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, só resta uma sentença: a condenação eterna, como está escrito em João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, aquele que não aceita Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Creia em Jesus, nem a morte será motivo de pavor para você. Você basta crer e obedecer, então receberá a vida eterna. Hoje, Deus te dará a oportunidade de reconhecer em Jesus esse grande sacrifício. Saber que Jesus, Ele morreu na cruz para nos trazer vida. E Ele mesmo venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou. E ressuscitou para nos afirmar
que se nós confiarmos nele, se nós crermos nele, ainda que morramos, nós viveremos eternamente. Então a vida aqui pode acabar, mas Deus tem algo preparado incomparavelmente melhor na eternidade. Então creia no Senhor, confia nele e o busque, porque esta esperança é o que garante a nossa salvação e vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos pela palavra confrontadora, uma palavra que nos faz refletir sobre a vida, sobre o nosso testemunho, sobre como temos levado nossa vida diante do Senhor, se realmente temos confiado em Ti, se realmente temos buscado a Tua presença, o Teu reino, se realmente temos esperado as bênçãos celestiais. Ó Pai querido, que nesta noite o Senhor renove as nossas forças, que cada servo Teu aqui esta noite tenha a sua esperança renovada, que a cada dia nós possamos viver confiantes nessa esperança de que o Senhor voltará para nos buscar e uma vida melhor estará preparado para nos dar. Ó Senhor, queremos também te rogar, se tem alguém aqui essa noite que ouvindo esta mensagem percebe que precisa entregar a vida ao Senhor, que precisa receber esta vida nova, sair deste mundo de pecados e viver. Deus Santo, Pai querido, Tu conheces, ó Pai, o nosso coração, sabes o quanto precisamos de Ti. Te pedimos, ó Pai, que essa palavra não volte vazia, mas faça morada em nosso coração. Colocamos diante do Senhor cada um aqui presente. Te peço pelos nossos amigos, visitantes, aqueles que nos assistem através da live, que o Senhor também alcance suas famílias, seus lares, trazendo restauração, vida nova, transformando e concedendo a cada um, ó Pai, a oportunidade de viver a plenitude do Evangelho, a oportunidade, ó Pai, de ter a sua esperança renovada, transformada, e que esta esperança, ó Pai, fortaleça ainda mais a sua fé em viver em obediência e servindo ao Senhor hoje e sempre. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.